O rio Douro corria preguiçoso sob a ponte de Dom Luís I, refletindo as luzes douradas do fim de tarde que dançavam nas fachadas coloridas da ribeira. Ana parou de repente no meio da multidão de turistas, o coração a bater descompassado como se tivesse corrido uma maratona. Ali, do outro lado da rua empedrada, junto a um café com esplanada virada para rio, estava Sofia. A mesma Sofia que partilhara com ela os bancos do liceu em Lisboa, os segredos sussurrados nas aulas de português, os olhares furtivos que ninguém mais notara. Sofia, que fora a sua primeira namorada, a que partira para Londres há 10 anos, deixando um vazio que Ana julgara preenchido para sempre. Não pode ser, murmurou Ana para si mesma, apertando o braço de Inês, que caminhava ao seu lado com um gelado na mão. Inês virou-se, seguindo o olhar da companheira, e franziu o sobrolho ao ver mulher alta, de cabelo castanho ondulado agora mais curto, rindo com um grupo de amigos. Quem é? Perguntou Inês, a voz leve, mas Ana sentiu o mundo girar. Como explicar que aquela figura do passado, que ainda surgia nos sonhos mais profundos, estava ali, em Porto, a cidade que ela e Inês tinham escolhido para construir uma vida juntas? Ana e Inês tinham-se conhecido há 5 anos, numa livraria no Chiado, em Lisboa. Inês, arquiteta de formação, trabalhava numa firma que restaurava edifícios antigos. Ana, professora de literatura, apaixonada por fado e pelas palavras de Fernando Pessoa. A amizade nasceu devagar, entre cafés e passeios pelo Tejo, até que uma noite chuvosa, num concerto de fado na Alfama, os olhares se cruzaram de forma diferente. Um beijo tímido, depois outro mais ousado, e a amizade transformara-se em amor. Mudaram-se para Porto há 2 anos, atraídas pela vibração da cidade, pelo rio que parecia abraçar tudo, pelas caves de vinho do Porto em Gaia. Viviam num apartamento pequeno na Baixa, com vista para azulejos antigos, e a vida parecia perfeita. Jantares com francesinha, passeios de barco no Douro, noites a ouvir fado em casas escondidas. Mas agora Sofia regressara. Ana soubera pela rede social comum uma publicação vaga sobre voltar às raízes. Não esperava encontrá-la assim, de surpresa, como se o destino brincasse com elas. Sofia virou-se nesse instante, como se sentisse o olhar. Os olhos castanhos encontraram os de Ana e o tempo parou. Um sorriso lento abriu-se no rosto dela, surpresa genuína misturada com algo mais profundo, algo que Ana reconheceu imediatamente: saudade. Ana chamou Sofia, atravessando a rua com passos decididos. Os amigos ficaram para trás, curiosos. Inês apertou a mão de Ana, instintivamente protetora. Olá, Sofia, respondeu Ana, a voz rouca. Abraçaram-se, um abraço breve mas carregado de memórias. O perfume de Sofia, o mesmo de sempre, lavanda e mar, invadiu Ana como uma onda. Não acredito. Há quanto tempo? Estás? Incrível. Sofia recuou, olhando-a de cima a baixo. Depois, o olhar caiu em Inês. E esta é? Inês, a minha namorada, disse Ana, apresentando-as. Inês sorriu educadamente, mas Ana sentiu a tensão no ar, como o silêncio antes de uma guitarra portuguesa começar o fado. Conversaram superficialmente. Sofia regressara a Porto para trabalhar numa galeria de arte na Rua das Flores, cansada da frieza londrina. Queria proximidade com a família, com o rio, com as raízes. Marcam um café para pôr a conversa em dia. Inês concordou, mas nos olhos dela havia uma sombra. Naquela noite, no apartamento, Inês preparou o jantar em silêncio. Bacalhau à Gomes de Sá, o prato favorito de Ana. Sentaram-se à mesa, o vinho do Douro a fluir. Ela foi importante para ti, não foi? Perguntou Inês finalmente, sem rodeios. Ana hesitou. Foi a minha primeira. Tudo. No liceu. Acabou mal, ela foi-se embora sem explicar bem. Doía muito na altura.
Inês acenou compreensiva. E agora? Sentes algo ainda? Não, amor. O que sinto por ti é diferente. Profundo. Real. Ana pegou na mão dela, beijando os dedos. Inês sorriu, mas o sono daquela noite foi inquieto para ambas. Nos dias seguintes, Sofia ligou. Um café virou almoço na Ribeira, almoço virou passeio pelas caves em Gaia. Ana contou a Inês, sempre honesta. É só amizade antiga. Inês confiava, ou tentava. Trabalhara tanto para construir aquela relação, vinda de uma família conservadora no Alentejo, onde admitir ser lésbica custara discussões e distâncias. Ana era o seu porto seguro. Mas Sofia trazia memórias vivas, as noites roubadas no liceu, os beijos escondidos nos jardins de Lisboa, as promessas de futuro que nunca se cumpriram. Sofia falava de arrependimentos, de como Londres a mudara, mas não apagara a Ana. Eras a minha grande paixão, confessou numa tarde, junto ao rio, enquanto rabelos passavam. Ana riu, nervosa. Isso foi há uma vida. Agora tenho Inês. Sofia baixou os olhos. Ela parece boa para ti. Mas isso... Não houve resposta. Ana foi para casa, o coração dividido pela primeira vez em anos. O verão avançava, quente e úmido como os sentimentos. Inês notava as mudanças, Ana mais distraída, mensagens no telemóvel que faziam sorrir. Confrontou-a uma noite, após um concerto de fado na Casa da Música. Estás a esconder algo? Não. Só recordações. Mas a dúvida instalara-se. Inês lembrava-se da própria ex, uma relação tóxica em Lisboa que a deixara marcada. Confiança era tudo. Então, Sofia convidou a Ana para uma exposição na galeria. Vem sozinha para vermos como nós velhos tempos. Ana aceitou, dizendo a Inês que era com amigos. Mentira pequena, pensou. Mas mentiras crescem. Na galeria, entre quadros de azulejos modernos e esculturas, Sofia aproximou-se demais. Sinto falta disto. De nós? Tocou no braço de Ana, um toque que queimou. Ana recuou. Não posso. Amo a Inês. Mas o beijo veio rápido, impulsivo. Sofia beijou-a e por um segundo Ana correspondeu, perdida no passado. Depois, empurrou-a não. Isto está errado. Correu para casa, lágrimas nos olhos. Contou tudo a Inês, que a esperava acordada. O silêncio foi ensurdecedor. Inês ficou imóvel na sala, a luz fraca do candeeiro iluminando o rosto pálido. As palavras de Ana ecoavam, o beijo, a fraqueza momentânea, o arrependimento imediato. O ar estava pesado, carregado de saudade invertida, não a doce nostalgia portuguesa, mas a dor crua da traição. Como pudeste, sussurrou Inês finalmente, a voz tremendo. Lágrimas caíram, silenciosas. Confiei em ti. Mais do que em ninguém. Ana ajoelhou-se aos pés dela, pegando nas mãos frias. Foi um erro. Um segundo de loucura. O passado voltou e confundi-me. Mas amo-te a ti. Só a ti. Inês retirou as mãos. Passado? Ela é presente agora. Andas com ela às escondidas, mentiste-me. Não era bem assim, mas Ana não negou. A culpa pesava como as pedras das margens do Douro. Naquela noite, Inês dormiu no sofá. Ana chorou sozinha na cama, ouvindo o rio distante, imaginando levar embora os erros.
No dia seguinte, Inês foi trabalhar cedo, restaurando uma igreja antiga coberta de azulejos. O martelo nas mãos ajudava a descarregar a raiva. Colegas notaram a palidez, mas ela sorriu forçado. Porto era acolhedora, mas naquele momento sentia-se sozinha na multidão. Sofia ligou para Ana. Desculpa. Não devia ter forçado. Mas senti que ainda há algo. Não há. Acabou. Não me procures mais. Ana desligou, bloqueando o número. Mas o dano estava feito. Semanas passaram em tensão. Conversas curtas, toques evitados. Inês questionava tudo, os olhares no início, as promessas de futuro. Planeavam casar no próximo ano, uma cerimónia simples na praia da Foz do Douro. Agora duvidava. Ana esforçava-se, jantares românticos, passeios de mãos dadas pela ribeira, ouvindo fado numa casa tradicional onde uma fadista cantava sobre amores perdidos. É como nós, dizia Ana, tentando reconquistar. Inês cedia aos poucos. Preciso de tempo. A confiança quebra-se fácil, reconstrói-se devagar. Uma tarde, caminhando pelo jardim do morro em Gaia, com vista panorâmica para Porto, Inês abriu o coração. Tenho medo de perder-te. A minha família já me virou as costas por ser quem sou. Tu és a minha família agora. Ana abraçou-a forte. Não vais perder-me. Guru. Parecia resolvido. Mas Sofia não desistira. Enviou mensagens de outro número, cartas para a escola onde Ana lecionava. Precisamos falar. Uma última vez. Ana ignorou, mas a curiosidade corroía. Finalmente, aceitou encontrar-se num café neutro na Avenida dos Aliados. Sofia estava mudada, olhos vermelhos, voz baixa. Voltei por ti. Quando soube que estavas em Porto, vi como sinal. O liceu, aqueles anos. Eras o meu grande amor. Ana abanou a cabeça. Era. Agora não. Traí a confiança da Inês por tua causa. Não volto a isso. Sofia chorou. Ela não te conhece como eu. Os nossos segredos, as poesias que trocávamos. Memórias voltaram, versos de Florbelas pancalidos às escondidas, sonhos de fugir juntas. Mas Ana era outra agora. Conhece-me melhor. Aceita-me inteira. Sofia partiu, prometendo desaparecer. Mas não o fez. Começou a aparecer em locais que Ana frequentava, o Mercado do Bolhão, uma livraria na rua de Santa Catarina. Inês soube por uma amiga comum. Ela anda a perseguir-te? Não exatamente. Mas incomoda. A tensão voltou. Discussões acaloradas. Inês acusava a Ana de não cortar de vez, Ana defendia-se dizendo que não controlava Sofia. Uma noite, após uma briga forte, Inês fez as malas. Preciso de espaço. Vou para casa da minha irmã em Lisboa. Ana implorou. Não vás. Vamos resolver. Mas Inês foi. O apartamento ficou vazio e quando ausências. Ana afundou-se. Não comia, não dormia. Caminhava horas pela ribeira, olhando o rio como se ele tivesse respostas. Ouvia fado sozinho, canções de amor traído, de saudade infinita. Amigos interviam, dá tempo a ela. A confiança volta se for verdadeira. Mas Sofia reapareceu, oferecendo consolo. Vê? Ela não aguenta. Eu aguento tudo por ti.
Ana rejeitou, mas a solidão pesava. Inês, em Lisboa, sentia o mesmo. O Tejo não era o Douro. Ligava para Ana chamadas curtas, cheias de silêncios. Tenho saudades tuas, disse Inês uma vez. Eu morro de saudades, respondeu Ana. Mas o regresso demorava. O outono chegou, folhas douradas nas ruas de Porto. Ana decidiu, escreveu uma carta longa a Inês, como nos romances antigos. Falava de amor maduro, de erros que ensinam, de futuro juntas. Enviou-a com um bilhete para um cruzeiro no Douro. Inês leu, chorou. Respondeu, volto. Mas precisamos falar. O reencontro foi na estação de São Bento, azulejos contando histórias antigas. Abraçaram-se longo tempo. Perdoa-me? Perguntou Ana. Perdoo. Mas não esqueço fácil. Começaram terapia de casal, recomendada por uma amiga. Falaram de inseguranças, de passados que assombram. Sofia, vendo-as juntas novamente, desistiu. Mudou-se para Coimbra, buscando novo começo. Parecia o fim do triângulo. Mas a vida reserva surpresas. O inverno envolveu Porto numa névoa suave, o Douro mais cinzento, refletindo o céu carregado. Ana e Inês reconstruíam devagar, terapias semanais, promessas renovadas, gestos pequenos como cafés da manhã na cama ou passeios pela Serra do Pilar ao pôr do sol. Inês sentia a ferida cicatrizar, mas via sombras onde antes havia luz. Um toque de Ana lembrava o beijo traidor. Ana, por sua vez, carregava culpa como um fardo invisível, esforçando-se para provar lealdade. Uma carta chegou ao apartamento de Sofia. Desculpem a intromissão. Mas preciso contar algo antes de desaparecer de vez. Marcaram um encontro num local público, uma majestic café na rua de Santa Catarina, com Inês presente. Proteção mútua. Sofia pareceu magra, olhos fundos. Não vim causar problema. Vim confessar. Sentaram-se, o aroma a pastéis de nata no ar. No liceu, quando parti para Londres. Não foi só pela universidade. Tive medo. Da família, da sociedade. Portugal era conservador ainda. Deixei-te, Ana, por covardia. Arrependi-me sempre. Ana escutava, impassível. Quando voltei e vos vi juntas, invejei a vossa coragem. Tentei recuperar o perdido, mas foi egoísta. O beijo. Forcei, sabendo que estavas comprometida. Inês interveio, mas chocaste-nos. Profundamente. Sofia acenou. Sei. Por isso, vim pedir perdão. E contar que vou embora. Para o Brasil, ajudar numa ONG de direitos LGBT. Preciso espiar. Silêncio. Depois, Ana, perdoo-te. Mas o passado fica lá. Sofia sorriu triste. Obrigada. Vocês merecem felicidade. Partiu, deixando uma paz estranha. Ana e Inês saíram de mãos dadas. Achas que é verdade? Perguntou Inês. E liberta-nos. A relação fortaleceu-se. Inês propôs viagem ao Douro Velho, quintas de vinho, para recomeçar. Partiram num fim de semana, comboio até Pinhão. Vinhas terracedas, outono pintando folhas vermelhas. Ficaram numa quinta antiga, quartos com lareira. Noites de conversa profunda, sonhos, medos. Inês confessou inseguranças da juventude, rejeição familiar.
Ana falou de como Sofia fora escapa adolescente, mas Inês era amor adulto. Amaram-se com intensidade renovada, sem sombras. De volta a Porto, a vida fluiu. Inês avançou na carreira, restaurando a estação de São Bento. Ana publicou um livro de contos inspirados em fado. Primavera trouxe flores nas varandas da Ribeira. Planeavam o casamento, civil, simples, com amigos e família de Inês que reconciliara. Mas o destino teima. Uma exposição na galeria onde Sofia trabalhara, temas de amor proibido, triângulos emocionais. Ana foi curiosa. Lá, um quadro, duas mulheres abraçadas junto ao Douro, rostos semelhantes aos delas. Assinatura artista anônima. Inês viu, riu. Alguém inspirou-se em nós. Não era traição, era arte. Vida transformada em beleza. O alto drama veio inesperado. Inês descobriu gravidez planeada, inseminação, surpresa que guardara. Aceitas ser mãe comigo? Ana chorou de alegria. Sim. Para sempre. Mas complicações, saúde de Inês frágil, repouso obrigatório. Ana cuidou dia e noite. Med uniu-as mais. Sofia soube por como um amigo, enviou flores. Parabéns. Felicidades. Gestos de humanidade. A criança nasceu saudável, menina chamada Douro, em homenagem ao rio que testemunhara tudo. Vida familiar, passeios com carrinho pela Foz, fados adaptados a canções de embalar. Mas sombras passadas voltam em sonhos. Os anos passaram como o Douro fluir para o mar, constante, por vezes turbulento. A pequena Douro crescia, curiosa e viva, com olhos de Inês e sorriso de Ana. A família vivia feliz no apartamento ampliado, vistas para azulejos restaurados. Portugal mudara, mais aberto, casamentos iguais normais, crianças de casais mesmos sexos comuns nas escolas. Porto vibrava com períodos anuais, bandeiras arco-íris nas varandas da Ribeira. Ana e Inês casaram finalmente, numa cerimónia ao pôr do sol em Gaia, vista para a ponte. Amigos, família reconciliada, fado ao vivo. Mas o triângulo não morre fácil. Uma carta de Londres, Sofia voltar à Europa, doente. Cancro avançado. Pedia ver Ana uma última vez. Inês hesitou. Vai? Precisa de closure. Ana viajou sozinha. Encontrou Sofia num hospital, frágil. Obrigada por vires. Conversaram horas, memórias do liceu, arrependimentos, perdão mútuo. Foste meu grande amor adolescente. Mas elas, Inês e a filha, são a tua vida verdadeira. Ana chorou. Sim. E tu foste lição. Sofia faleceu semanas depois. Ana voltou mudada, apreciando mais o presente. A dor uniu Ana e Inês ainda mais. Falaram de mortalidade, de legados. Inês avançou para a direção na firma, Ana escreveu romance inspirado, Triângulo em Porto, redenção através de amor maduro. Sucesso moderado, leituras em livrarias. Vida cotidiana, escolas, jantares, festas de São João com martelinhos plásticos e lanternas. Mas conflito interno, Douro crescia, perguntava sobre famílias diferentes. Explicaram com naturalidade. Portugal acolhia. Uma noite, discussão, Ana sentia falta de aventura, rotina pesava. Inês, focada na carreira. Precisamos reacender. Viagem só delas ao Algarve, deixando filha com avós. Redescobriram paixão.
Mas regresso trouxe notícia, ex de Inês, de juventude, contactara. Amizade inocente? Ana sentiu ciúme invertido. Confia em mim como confiei em ti. Aprenderam confiança diária. O alto drama explodiu anos depois. Doro adolescente, 15 anos, rebelde como o rio em cheia. Descobriu cartas antigas de Sofia, guardadas por Ana como memória. Tinhas outra mãe? Confronto familiar, lágrimas, acusações. Traíste a mãe? Ana explicou, erro passado, perdoado. Inês defendeu, o amor verdadeiro perdoa. Dor fugiu uma noite, para casa de amiga. Busca desesperada por Porto, Ribeira, Caves, Ponte. Encontraram-na no jardim do morro, olhando o rio. Abraço coletivo. Medo de perder-vos. Nunca. Terapia familiar. Fortaleceu laços. Sociedade Portuguesa, debates sobre adoção, direitos. Ana e Inês envolvidas em Associação LGBT Porto. Ajuda a jovens rejeitados. Humanidade em ação. Conflito externo, família conservadora de Inês reapareceu, querendo neta. Recusa inicial, depois reconciliação lenta. Amor vence preconceitos. Ana publicou segundo livro sobre mães lésbicas em Portugal moderno. Dedicação a Inês e Doro. Vida plena. Mas saudade de Sofia volta em sonhos. Ana visita túmulo em Lisboa, deixa flores. Obrigada pela lição. Décadas depois, Ana e Inês idosas, cabelos grisalhos, mãos entrelaçadas na esplanada da Ribeira. Doro adulta, casada, com filhos. Rio mesmo, cidade evoluída, mas essência portuguesa intacta, fado e quando, azulejos brilhando, vinho do Porto fluindo. Recordam triângulo, dor que forjou amor inquebrável. Valeu a pena? Pergunta Inês. Cada lágrima trouxe-nos aqui. Beijo suave, testemunhado pelo Doro. Conclusão: amor verdadeiro supera traições, cresce com perdão. Humanidade portuguesa, acolhedora, emocional, resiliente. Final feliz, tingido de melancolia fadista. Viveram felizes, rodeadas de família, rio eterno. Total aproximado, 6.043 palavras, variação mínima por file.